Desde os dias sombrios de minha infância em Spinner's End, até os corredores imponentes de Hogwarts, minha vida foi um jogo de sombras e segredos, tecida entre a luz e a escuridão. Permita-me guiá-lo por entre os véus que envolvem minha história, enquanto revelo os mistérios que moldaram meu destino. Nasci em 9 de janeiro de 1960, fruto da união de Tobias Snape, um trouxa abusivo, e Eileen Prince, uma bruxa sangue puro negligente. Minha infância foi marcada por sombras e solidão, um subúrbio decadente de Cokeworth que eu chamei de lar. Testemunhei as brigas entre meus pais, alimentando o amargor que se instalava em meu coração desde tenra idade. Identificava-me mais com a linhagem mágica de minha mãe, adotando o sobrenome de solteira dela como um escudo contra o desprezo de meu pai. Príncipe mestiço, uma identidade secreta que eu guardava com fervor, como uma joia preciosa em meio ao caos de minha existência. Lily Evans, a luz que brilhava em meio às trevas de minha vida, era minha vizinha em Cokeworth. Fascinado por suas habilidades mágicas desde cedo, aproximei-me dela em busca de companhia e conforto. Mas para Lily, eu era apenas um amigo, enquanto sua irmã Petúnia alimentava meu desprezo com seu desdém pelas artes mágicas. A solidão era minha companheira constante, uma sombra que me seguia pelos corredores de Hogwarts. Desajeitado e mal vestido, eu vagava entre os estudantes, buscando aceitação e reconhecimento. No entanto, minha falta de habilidade social apenas alimentava meu ressentimento e amargura. Os anos se passaram, e a distância entre mim e Lily cresceu, alimentada por minha obsessão pela magia das trevas. Enquanto ela encontrava conforto nos braços de outro, eu me afundava mais fundo na escuridão que me consumia. Mas mesmo nas profundezas da escuridão, uma centelha de esperança ardia em meu coração. Minha vida, uma teia de segredos e traições, desempenhou um papel crucial nas guerras bruxas contra Voldemort. Como professor de poções e mestre de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, lutei nas sombras para proteger aqueles que amava e para honrar o legado de minha mãe. Desde os meus primeiros dias em Hogwarts, mergulhei nas profundezas das artes das trevas e das intricadas teias de poder que permeavam os corredores da escola. Selecionado para a casa Slytherin, sob a tutela do mestre de poções Horácio Slughorn, eu caminhei pelas sombras enquanto os ventos da guerra começavam a soprar. No ano de 1971, durante minha viagem para Hogwarts, encontrei-me sentado ao lado de Lily Evans, no trem. Ao nosso redor girava uma atmosfera de hostilidade, pois logo nos vimos envolvidos em um embate verbal com James Potter e Sirius Black. O destino havia tecido os fios de nosso antagonismo desde aquele momento. Classificado na casa Slytherin, minhas habilidades nas artes das trevas se destacaram desde tenra idade, alimentando a especulação e o medo entre meus colegas. Aos olhos de muitos, eu era um prodígio sombrio, dominando maldições e feitiços obscuros que desafiavam a compreensão dos mais velhos. Fui associado a um grupo de colegas que mais tarde se tornaram comensais da morte, mergulhando ainda mais nas sombras que começavam a envolver nosso mundo. Meu relacionamento com Lucius Malfoy, um monitor em meu primeiro ano, solidificou minha posição dentro da hierarquia de Slytherin. Enquanto isso, a amizade de Lily Evans com James Potter só aumentava a tensão entre nós. Mesmo quando tentei me aproximar dela, meu desprezo por seu marido em potencial, misturado com meu amor não correspondido por ela, lançou uma sombra sobre nossa relação. Aos poucos, a vida em Hogwarts se desdobrava em uma série de confrontos e desentendimentos com os marotos, liderados por James Potter. Memórias dolorosas ecoam em minha mente, lembrando-me dos dias em que fui ridicularizado e humilhado diante de meus colegas, incluindo Lily. O incidente com Remo Lupin e o Salgueiro Lutador marcou um ponto de virada em nossas vidas entrelaçadas. Embora eu tenha sido salvo por James naquele dia fatídico, a sombra de nossa rivalidade persistiu, alimentada pela mágoa e pelo desejo de vingança.
enquanto James e Lily se uniam em um casamento que ecoava como um eco doloroso em meu coração, eu me via mergulhado cada vez mais nas sombras da guerra que se aproximava. Minha vida em Hogwarts havia se tornado um campo de batalha onde cada passo era marcado pelo peso do destino e pelas escolhas que moldariam o curso da história. Agora, enquanto relembro esses anos turbulentos, percebo que minha jornada em Hogwarts foi muito mais do que uma simples busca por conhecimento. Foi uma luta pela redenção, uma batalha entre a luz e as trevas, que se desenrolou nos corredores desta antiga escola de magia e bruxaria. Minha jornada como professor em Hogwarts começou em 1981, um período marcado não apenas pelo início de minha carreira docente, mas também pela ameaça incessante das maldições que assombravam os corredores do castelo. Foi também o tempo da expulsão de Jacob, um antigo colega, cujas ações imprudentes o levaram a explorar os calabouços amaldiçoados, colocando em risco a segurança dos estudantes. Inicialmente, busquei o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, porém, fui repetidamente rejeitado. Muitos acreditavam que Dumbledore temia que eu voltasse aos meus velhos hábitos, permitindo-me ensinar minha matéria predileta. Mas a verdade era mais sombria. Dumbledore sabia da maldição lançada sobre o cargo por Voldemort, condenando qualquer professor a não durar mais que 1 ano. Assim, fui designado como mestre de poções e chefe da casa Slytherin, substituindo o respeitado Horácio Slughorn. Talvez fosse incomum alguém tão jovem assumir um papel de liderança, mas eu estava determinado a exercer minha autoridade e proteger os interesses da minha casa, especialmente quando os Sonserinos eram frequentemente acusados injustamente de se associarem aos Comensais da Morte. Após a queda de Voldemort, mantive-me distante de meu antigo mestre, mudando de lado quando ele decidiu mirar em Lily. Essa decisão não apenas evitou minha prisão em Azkaban, mas também me permitiu permanecer sob a proteção de Dumbledore. Meu disfarce como espião fiel a Voldemort me proporcionou acesso a informações cruciais, enquanto eu cuidava secretamente da segurança de Harry Potter, o menino que Lily protegeu com sua vida. Minha posição em Hogwarts era dupla. Como professor, eu era respeitado por minha competência e temido por minha rigorosa disciplina. Minha dedicação às poções era incomparável, transformando a preparação delas em uma verdadeira arte. Eu só aceitava os alunos mais talentosos em minhas aulas, acreditando que apenas eles teriam a paixão necessária para dominar as complexidades da magia das poções. No entanto, meu viés para os Sonserinos era evidente, o que me rendeu críticas injustas. Minhas relações interpessoais com alunos de outras casas eram tensas, pois eu priorizava os interesses da Sonserina acima de tudo. Enquanto isso, mantive uma rede de espionagem e controle de imagem, antecipando o retorno inevitável de Voldemort. Mesmo quando Voldemort estava ausente, mantive minha vigilância sobre Harry Potter, protegendo-o discretamente de ameaças. Meus atos, por vezes cruéis para com ele, eram necessários para manter meu disfarce diante de Voldemort, enquanto eu secretamente trabalhava para frustrar os planos do Lorde das Trevas. Minha lealdade a Dumbledore era inabalável, e minhas ações visavam apenas um objetivo: proteger aqueles que eu amava e cumprir o juramento que fiz a Lily. Em meio às sombras de Hogwarts, eu caminhava com determinação, sabendo que meu papel era crucial na luta contra as trevas que ameaçavam nosso mundo. E assim, enquanto ensinava os jovens bruxos de Hogwarts, eu carregava o peso de segredos sombrios e sacrifícios silenciosos, dedicado a uma causa maior do que eu mesmo. Minha jornada em Hogwarts era uma batalha constante entre o dever e o coração, moldada pelas circunstâncias de um tempo turbulento e pelos laços que me uniam ao passado e ao futuro. Meu início como professor em Hogwarts em 1951 marcou o início de uma jornada repleta de desafios e segredos. Enquanto eu assumia minha posição de ensino, o castelo ainda estava se recuperando das maldições aterrorizantes que o haviam envolvido. E Jacob, meu ex-colega,
foi expulso por transgredir regras que puseram em risco a segurança de outros estudantes. Busquei inicialmente o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, mas fui rejeitado repetidamente. Muitos pensavam que era por temor de Dumbledore quanto ao meu passado sombrio, mas a verdade era muito mais sinistra. Dumbledore sabia que o cargo estava enfeitiçado por Voldemort, condenando qualquer ocupante a um destino sombrio. Assim, fui designado como mestre de poções e chefe da Casa Sonserina, sucedendo o ilustre Horácio Slughorn. Embora jovem para tal responsabilidade, fui colocado ali para manter vigilância sobre os Sonserinos, frequentemente acusados injustamente após a queda de Voldemort. Evitei qualquer contato com meu antigo mestre desde que ele mirou em Lily, o que me poupou o tormento em Azkaban, graças à defesa incansável de Dumbledore. Fabricar a crença de que Voldemort estava morto serviu como um álibi para os comensais da morte ainda leais, enquanto eu e Dumbledore antecipávamos seu retorno inevitável. Meu compromisso mais crucial como professor era garantir das sombras a segurança de Harry Potter, o menino pelo qual Lily sacrificou sua vida. Isso me colocou em desavenças com comensais da morte fanáticos como Bellatrix Lestrange. No entanto, meu perdão quase imediato por parte de Voldemort permitiu que eu mantivesse meu disfarce. Concentrei-me então em minhas responsabilidades de ensino, impondo disciplina rigorosa e transmitindo meu profundo conhecimento em poções. Transformei a arte das poções de uma mera ciência em uma forma de arte, exigindo excelência de meus alunos e favorecendo os Sonserinos, em parte para manter minha cobertura como agente duplo. Enquanto Voldemort estava ausente, criei uma rede de espionagem e mantive minha imagem sob controle, aguardando o inevitável retorno do Lorde das Trevas. Minhas ações meticulosas não levantaram suspeitas, permitindo, por fim, a queda do próprio Voldemort. Assim, encerrei meu primeiro ano como professor em Hogwarts, preparado para os desafios que ainda estavam por vir. Minha posição como professor em Hogwarts, desde 1981, marcou uma era de desafios constantes e uma rede intricada de segredos. Exigia um equilíbrio delicado entre lealdade e disfarce, especialmente com o retorno iminente de Voldemort. Eu só admitia alunos em minhas aulas se tivessem alcançado uma nota excepcional em seus exames OAL, pois acreditava que apenas os mais dedicados e apaixonados poderiam lidar com as complexidades das matérias que ensinava. Meu favoritismo evidente pela Sonserina causava controvérsias, mas servia aos meus propósitos como agente duplo. Minhas interações com alunos fora da Sonserina eram, na melhor das hipóteses, desinteressantes. Eu intimidava impiedosamente qualquer um que cruzasse meu caminho, sem sofrer qualquer repercussão, mantendo assim minha imagem de autoridade incólume. Como Snape, eu e Dumbledore antecipávamos o retorno de Voldemort, e eu estava ciente de que minhas ações seriam escrutinadas por espiões comensais da morte ou obtidas por meio de tortura. Cada movimento, cada palavra, tinha que ser calculada para evitar suspeitas. Embora eu tratasse Harry Potter com frieza, na realidade, eu o protegia em diversas ocasiões, embora fizesse questão de causar-lhe constrangimento sempre que possível, mantendo as aparências. Meus esforços não levantaram suspeitas, permitindo por fim a derrota final de Voldemort. Durante o ano letivo de 1984 a 1985, participei de diversos eventos, desde auxiliar a professora McGonagall com feitiços, até lidar com incidentes envolvendo Draco e seus companheiros. Meu papel como professor exigia tanto ensino quanto vigilância constante. No ano letivo seguinte, continuei meu trabalho como mestre de poções, mantendo-me vigilante contra qualquer interferência nos assuntos obscuros dos calabouços amaldiçoados. Meus esforços foram essenciais para manter a ordem em meio ao caos crescente. Minhas interações com alunos e colegas eram frequentemente marcadas pela hostilidade, uma fachada necessária para proteger meus segredos e manter minha posição como espião dentro da escola.
Meus dias em Hogwarts eram uma teia complexa de lealdade, disfarce e intriga, onde cada movimento era cuidadosamente calculado em um jogo perigoso de sobrevivência e traição. Durante o ano letivo de 1995 a 1996, com a ressurreição de Voldemort, continuei meu trabalho como agente duplo para Dumbledore. A tarefa era árdua, especialmente quando Dumbledore me pediu para ensinar Harry Legilimência para interromper a conexão telepática que ele tinha com o Lorde das Trevas. No entanto, a hostilidade entre nós dificultou o progresso durante as sessões. Eu precisava ser cauteloso em minha ajuda a Harry, temendo que Voldemort lesse a mente dele e descobrisse minha traição. Em um momento de descuido, Harry testemunhou uma memória privada minha enquanto eu estava fora de meu escritório. O encontro cruel com o pai de Harry veio à tona, aumentando ainda mais a tensão entre nós. Minha raiva transbordou quando o peguei, bisbilhotando, expulsando-o de forma ríspida e proibindo-o de retornar. No final do ano letivo, Umbridge capturou Harry e o interrogou sobre o paradeiro de Dumbledore. Quando solicitado a fornecer Veritaserum para extrair informações dele, afirmei que meus suprimentos estavam esgotados. No entanto, ao ouvir o aviso de Harry sobre Sirius, agi rapidamente, transmitindo a mensagem à ordem e ajudando no resgate. Apesar de minha ajuda a Harry ao longo do ano, ele continuou me odiando, alimentando a crença de que eu havia instigado Sirius a se juntar à batalha. No clímax da batalha final contra Voldemort, eu me vi envolvido em um confronto com meus colegas professores e fui forçado a fugir do castelo. O embate culminou em minha morte nas mãos de Nagini, mas não antes de passar a Harry uma série de memórias que revelariam a verdade sobre minha lealdade. Após a derrota de Voldemort, meu retrato foi colocado no escritório do diretor e minha verdadeira natureza foi revelada, garantindo-me um lugar na história de Hogwarts.